noite, pessoal. Boa noite, empreendedores, assinantes aqui do clube. Que bom a gente estar aqui, mais uma quarta-feira. Sempre bom a gente estar junto. E vamos para a prática aqui de vendas, de comunicação. Então, hoje tem muita coisa boa aqui que vai aumentar o faturamento da sua empresa diretamente, tá? Presta atenção nisso. Se você aplicar as coisas desse módulo, especialmente dessas duas aulas aqui, você vai conseguir vender mais, tá? É promessa, que aqui você vai ter todo o subsídio, todo o material e você vai colocar em prática, tá? Eu chamei essa aula inicialmente de comunicação empática, né? E eu preciso me comunicar melhor com vocês. Não ficou um tema muito palatável, né? Atrativo. E aí eu mudei aqui para isso aqui, ó, comunicando do jeito que o seu cliente quer ouvir, tá? Essa é a receita aí do sucesso aí nas vendas, como eu bem falei lá na aula de empatia. Então, essa aula é uma continuação, é uma aplicação prática da aula de empatia, tá? Então, se você não assistiu aquela aula ainda, você vai conseguir aproveitar aqui, né? Mas se você assistir a outra aula antes, melhor, tá? Se você está assistindo a gravação, talvez valha a pena você interromper aqui, assistir a outra e depois voltar para cá. Mas quem está aqui com a gente ao vivo, não tem problema nenhum, tá? Siga até o final aí que vocês vão conseguir acompanhar. Primeiro, antes de falar de como que é essa comunicação empática que aumenta as vendas, que converte mais, vamos olhar assim, o que o cliente está insatisfeito na clínica, tá? Então, tem aquele meu livro lá que eu já falei em aulas anteriores, né? De gestão de clínicas veterinárias, livro espanhol, Dr. Richard Knapp gentilmente me mandou esse livro aqui autografado. E no capítulo lá de atendimento ao cliente, ele fala das principais reclamações que acontecem aí nas clínicas, tá? Porque nada adianta a gente pensar atendimento de excelência se acontece isso aqui, ó, espera demorada. Então, isso aqui detona tudo. A gente tem que fazer o máximo para ser pontual. Aí é empatia, né? Eu valorizo o tempo do cliente e eu quero que ele fique o menos tempo possível aqui dentro da empresa para que ele não perca os compromissos que ele tem, tá? Então, espera demorada. Informação demasiada ou insuficiente. Na aula lá que o Fabrício falou de tipos de cliente, né? Aí a gente vê lá, tem gente que quer mais informação, tem gente que é mais direta, tá? Então, eu já vi falhas nos dois aspectos aqui. A gente precisa dosar isso aqui. Terceiro ponto, ó, diretamente ligado à falta de empatia, que é não escutar o cliente, tá? Isso é a simpatia, aquele não me envolvo, não quero saber o que o cliente está falando, né? Só eu que vou falar, eu sou o doutor, ele que precisa de mim. A gente já viu que não dá para ser assim. Instalações sujas também mostra uma falta de preocupação ali com o cliente, tá? Porque ele quer um ambiente limpo. Então, sempre lembre, pessoal, o nariz do cliente é mais sensível que o nosso, que a gente trabalha com animal todo dia, tá? Então, às vezes a gente não sente mais cheiro, mas o cliente sente. Então, a gente precisa estar atento e vigilante a isso. Falta de preocupação e compaixão. Então, cair naquela rotina e a gente demonstrar uma frieza, né? Com o volume de atendimentos aí, com os anos passados, às vezes a gente não consegue manter a empatia aqui para se conectar com o cliente, tá? E aqui está ligado ao que eu falei na aula anterior, lá de propósito, então também se relaciona a isso. Desconhecer o nome e o sexo do pet também são uma falha grave, né? Bota o cachorrinho em cima da mesa lá e fala quanto tempo ele está assim. Aí o tutor te corrige, né? É ela. Então, essa também é uma falha grave. Ignorar o cliente na recepção, isso o Fabrício falou na aula passada aí de recepção, né? Que
A recepcionista precisa mostrar ali que notou o cliente, sabe que ele está ali, e não acontecer igual o Fabrício contou que ele foi no oftalmo e ficaram 1 minuto lá sem olhar para a cara dele. Isso não pode acontecer. E uma equipe pouco cortês ou desagradável. Então, com uma comunicação empática, a gente vai evitar que aconteçam esses problemas todos aqui, né? Porque a gente vai prestar atenção no cliente e a gente vai direcionar a nossa comunicação à necessidade do cliente. Então, como eu já falei lá na outra aula, o cliente está no centro e a gente, toda a equipe, está ali para servir. Mas lembre, para isso funcionar, precisa estar ligado ao propósito da equipe. Senão vai ficar fingido, não vai ser natural, não vai conseguir se criar essa conexão, né, da empatia. Vai ficar forçado, vai ficar artificial. Então, a gente precisa cuidar disso. E aí, então, gente, eu fui procurar mais, né, materiais sobre empatia, é, atenção ao cliente, satisfação ao cliente, na parte médica mesmo, humana, né? E tem bons cursos sobre isso. O próprio Hospital Albert Einstein tem alguns cursos online. Se você é interessado em gestão, entra lá, tem alguns bons cursos lá, tá? Eu ainda não os fiz, estão na minha lista, mas eu recebi excelentes recomendações e em breve eu pretendo fazer. E um dos conceitos que se traz da medicina humana, pegando assim muitos erros médicos, problemas de comunicação com o cliente, né, com o paciente, médico-paciente, pacientes que não seguem os tratamentos recomendados. O pessoal foi vendo que precisa se mudar a abordagem. Eu tenho até uma amiga, né, que fez doutorado e ela é pedagoga, trabalhando com faculdades de medicina para ajudar a ensinar dentro da faculdade de medicina essa parte de cuidados humanos, né? Olha que mundo doido que a gente está vivendo, né? Um médico precisa aprender a cuidar de gente no aspecto humano e não interpretar como um bicho, tá? Então, eu falei lá, né? Gostar de bichinho é fácil, difícil é gostar de gente. E nem o médico gosta de gente pelo jeito aqui, segundo, né, essa minha amiga. Ela falava coisas bem sérias com relação a isso. Então, eles desenvolveram um conceito que é isso, de cuidado focado no paciente. Então, colocando o paciente em foco, o paciente no centro, e todas as decisões norteadas por isso. Eles definem dessa forma: é quando há necessidade específica de saúde de um indivíduo e os resultados esperados por ele, aqui, empatia. Lembra que eu falei que empatia não é fazer pelo outro o que gostaria que fosse feito para mim, mas fazer pelo outro o que ele gostaria que fosse feito por ele? Então, aqui, ó, os resultados do tratamento segundo o que é esperado pelo paciente. Isso é o que move todas as decisões terapêuticas, tá? Então, o médico não impõe, não determina um tratamento e fala, tem que seguir de qualquer jeito. Não. Os pacientes são parceiros do time de atendimento e a equipe trata os pacientes não somente na perspectiva clínica, mas também os aspectos emocionais, mentais, espirituais, sociais e financeiros. Então, aqui tem a referência, o site que fala disso, tá? E a gente é a mesma coisa, né? A gente tem que tratar muito além do animal e também tratar todos esses aspectos. Então, tá aqui, ó, o paciente no centro, tá? Então, essa é uma foto daquele site ali que eu mostrei. Então, a missão e valores estão alinhados com as metas do paciente, o cuidado é colaborativo, coordenado, acessível. Ó, são prioridades conforto físico e emocional, bem-estar. Se respeita e valoriza o ponto de vista da família e do paciente, né? Traz isso para a decisão. Ó, a família sempre inclusa na decisão. A família é bem-vinda no ambiente hospitalar.
transparência na entrega da informação. Então, pensa você, né? Exercício de empatia. Você, como paciente, não gostaria que essa abordagem fosse feita com você? Diferente daquele hospital, que você tem um parente internado, ninguém te dá informação, o médico é grosseiro, o que você fala não é considerado, parece que você é muito burro, mesmo sendo veterinário, entendendo, e aquele médico é um deus ali que sabe tudo. Então, isso não funciona. E a gente pode pegar o mesmo conceito e aplicar aqui para as nossas clínicas, tá? Então, eles falam alguns benefícios dessa prática. O paciente e os seus familiares vão estar mais satisfeitos, vai melhorar a reputação da equipe de saúde, né, da equipe de cuidado com os clientes. Olha aqui, isso aqui é aquilo que gera o marketing boca a boca lá que a gente sempre fala, né? Vai ter uma melhor produtividade da equipe clínica, vai melhorar o uso de recursos e até ajudar a diminuir custos e aumentar as margens de lucro, olha lá, pela continuidade dos tratamentos. Os tratamentos não são abandonados. Aquele cliente satisfeito, ele continua. Você vai tê-lo por mais tempo, ele vai gastar por mais tempo com você. Então, colocar ele no centro tem vários benefícios. E aí, para a veterinária, tem uma boa adaptação desse conceito, que é o cuidado baseado em relacionamentos. E eu fui buscar isso em alguns artigos científicos mesmo, que falam sobre bom atendimento para clínicas veterinárias, tá? Tudo referências internacionais, mas muitas coisas que a gente pode usar aqui para nós. Então, a mesma coisa, ó, traga o cliente para tomar a decisão, para ele participar desse processo e não ser mais você impondo, mas ele de fato participando. A gente vai ver como fazer isso, vou ter um exemplo prático disso aqui que eu vou entregar o material para vocês. Então, vai fornecendo informações aos poucos e confirmando o entendimento. Isso eu falei lá na aula de comunicação, lembra que o cliente absorve menos de 20% das informações que a gente passa numa consulta. Então, lá eu falei, né? Vai falando aos poucos e confirmando o entendimento. E aqui ele traz isso. Explica as opções de tratamento e discute a alternativa. Então, a gente não impõe o animal, é do cliente, é responsabilidade dele. Cabe a nós passar as opções e ele que vai fazer a escolha. Se você absorver esse conceito, vai te aliviar boa parte do seu estresse, tá? Que a gente fica muito estressado quando o cliente não segue o que a gente fala. Mas quando a gente vê que a responsabilidade é dele, o papel nosso é orientar, isso traz uma tranquilidade muito grande. Então, assim, a gente vai encorajando o cliente a participar dessas decisões. Então, precisa se inverter essa abordagem antiga de se dar ordem aos clientes, né? Que é a abordagem assim, do compliance, da obediência, né? Que a gente poderia chamar aqui. Que tem a frasezinha aqui, ó, você precisa dar esses comprimidos para o Snoopy 2 vezes ao dia. E a abordagem da adesão é convidar o cliente a interagir e falar o seguinte, ó, vamos falar sobre a doença verme do coração aqui, né? Do jeito que ele traz uma forma para o cliente, e formas de prevenir esse problema no Snoopy. Então, você está trazendo o cliente para participar da decisão com você. Isso vai ser muito importante. E ele traz isso, então, dentro de um método, que é a abordagem dos 4 atos, tá? 4 etapas, a gente vai ver detalhadamente cada uma, que é investir no início, depois deixar clara a perspectiva do cliente, demonstrar empatia e investir no final. Esse material aqui, mais focado pro veterinário, tá? Na segunda parte, vai ter um pouquinho mais para o resto da equipe, tá? Então, se você não é veterinário e está assistindo essa parte
Aqui, tenta aplicar a sua atuação, mas a gente vai falar bastante de relacionamento aqui dentro do consultório mesmo, tá? Então, vamos olhar o material aqui, ó. Então, esse PDF vai estar aí no material de vocês, tá? Então, o PDF que eu criei, baseado na tradução aqui desse artigo científico, tá? Uma adaptação dele. Tá? Eu estou fazendo igual o professor meu fazia, né? Botava o Word e mandava bala na aula lá e a gente criticava ele, tá? Mas foi a melhor forma que eu achei aqui para daí vocês acompanharem com o próprio material que vocês vão baixar anexo a essa aula, tá? Primeiro hábito, investir no início. E só um reforço aqui. Por que hábito, né? 4 hábitos. Porque hábitos são coisas que a gente faz sempre e, e aí a gente vai fazendo de forma automática coisas boas, né? Hoje mesmo estão gravando aqui, quarta-feira de cinzas, né? Então, iniciando a quaresma, que para mim é um período importante para criar hábitos melhores, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Pegar e você usar isso para virar um costume, né? Um hábito dentro da sua empresa, a gente sempre faça isso. Então, o primeiro objetivo, ó, estabelecer conexão com o cliente. Quebrar o gelo lá, se apresentar, fazer um comentário social, relembrar a consulta anterior, tentando retomar fatos pessoais que ele te contou. Tá, talvez boa parte das coisas aí você já faça, mas talvez a sua equipe não faça. Então, vale a pena acompanhar o material aqui. Então, entender as preocupações do cliente fazendo perguntas abertas, tá? Como eu posso te ajudar hoje? E aí, repetir uma palavra que o cliente falou anteriormente para dar um tom de continuidade e encorajá-lo a falar, tá? Diferente de uma pergunta fechada, que aí a resposta é sim ou não. Vamos ver o exemplo aqui no diálogo. O veterinário. Bom dia, dona Sônia. É bom vê-la novamente. Me desculpe por te fazer esperar enquanto eu estava acabando de cuidar daquela emergência. Obrigada. Estou com um pouco de pressa hoje. Entendo, a vida está bem corrida para todo mundo. Então, aqui, ó, essa frase reforçou que você prestou atenção aqui no que ela falou, nessa informação importante da pressa. A pior coisa é quando o cliente nos conta algo importante e a gente ignora essa informação. Isso é a quebra de empatia total, total. Então, o cara te conta uma coisa que para ele é significativa e você passa batido. Ah, tá bom. Isso aí, besteira. Então, pensa você como cliente, quando foi bem atendido, e se você relembra uma experiência de atendimento excepcional, a pessoa que te atendeu prestava atenção nesses detalhes. Ela não deixava isso aqui passar batido de jeito nenhum. Então, o veterinário depois fala como posso te ajudar hoje, né? E aí é uma pergunta aberta para o cliente falar. Hábito 2, deixar clara a perspectiva do cliente, saber o que ele quer, que é construir confiança, objetivo, né? Construir confiança e trazer o cliente para participar ativamente das decisões. Perguntar a opinião deles. O que você acha que pode estar causando esse problema? O que te preocupa mais sobre essa condição? E aí os autores falam que quando a gente faz isso bem, a gente entende claramente a perspectiva do cliente, diminui a chance de o cliente trazer uma informação nova lá no final que muda toda a conduta, ali muda todo o tratamento. Então, esse hábito 2 também é bem chave aí para a gente conseguir seguir num bom tratamento. E a cliente fala, né? Ah, doutora, é a Nina, ela não quer comer. Então, só aqui, né, mostrando que está prestando atenção, dando uma continuidade para ela falar. Já está fazendo mais de uma semana. E o veterinário é que pergunta a opinião dela para ela participar.
Você acha que isso pode ter relação com o quê? E aí ela diz, desde que o irmão dela, o Bob, morreu, parece que ela está mais apática. E aqui esse silêncio proposital, olho no olho, focado 100%, não está distraído com o WhatsApp, não está olhando o computador, mas está aqui, ah, notando o cliente. E aí ela, né, vai falar mais. Estou realmente preocupado que ele possa morrer de fome. Nossa, que exagerada, que louca, que marido tá com outra, aquela monte de coisa que a gente inventa. Isso aqui já quebra a empatia, tá? Porque a gente está julgando cliente aqui e está falando, o cachorro tá aqui há uns dias sem comer, tá preocupado, não tem o que fazer, né? Então, matou a empatia aqui nesse momento. Terceiro ato, justamente, demonstrar a empatia. Focar em continuar construindo confiança, tá? Porque lembram lá do Dr. House, né? Todo mundo mente. E o cliente mente mais quando ele se sente intimidado, quando ele sente que você não abriu ali para ele, né? Ele não tem confiança, ele está sendo julgado. Então ele vai mentir para se proteger. Ele não vai contar, putz, não dei os remédios até hoje. Olha que vergonha, vai fazer 3 semanas que eu levei as minhas cachorras lá pro amigo para tratar otite lá, ele avaliou, eu já não sei mais fazer essas coisas, né? Ele avaliou, passou o tratamento ali, tópico ali pro ouvido, e falou que tinha que tomar ali corticoide, ômega 3 e um outro imunomodulador, porque a otite é em decorrência da alergia, né? Que provavelmente elas têm. Eu não comprei esses remédios até hoje, só fiz o tratamento tópico, né? Pela correria, não sei o quê. Aí se eu chego lá para o retorno, o cara tá me julgando, eu vou mentir, eu falo, não, não, tô dando, né? Com certeza. Não melhorou ainda. Então não deve ser bom o negócio. Então, o julgamento vai fazendo com que o cliente minta, tá? Então, identificar os sentimentos do cliente, avaliando o comportamento não verbal. Isso a gente já bem falou também nas outras aulas. Postura corporal, tom de voz. Então, usar uma pausa, um toque, né, para quem gosta de toque, ou expressão facial. Deixar o cliente confortável para falar sobre os seus sentimentos. Olha lá, o cliente testa se é seguro falar sobre as emoções antes de se abrir. E as pessoas estão carentes pra caramba, né? Se a gente der uma aberturinha ali, o cliente já conta a vida inteira, tá? Mas ele está testando se é seguro. E a gente precisa ser esse psicólogo mesmo, não tem jeito, tá? O veterinário diz, entendo sua preocupação, a gente fica assustado quando o animalzinho para de comer. Olha lá, usou a frase dela, né, para seguir o diálogo. É mesmo, meu vizinho me disse que o cachorro dele morreu dessa forma. Sempre tem que ter um vizinho lá para falar alguma coisa para atrapalhar, né? Aí o veterinário disse: eu percebo que a senhora está preocupada, certamente vamos falar mais sobre por que a Nina não está comendo. Antes disso, tem mais alguma coisa que a senhora acha que eu preciso saber? Não, acho que é basicamente isso. Beleza. E aí aqui tem algumas dicas de afirmações para gerar empatia, tá? Que os autores trazem no texto, são de 5 tipos. Primeiro, de reflexão, né? Falar, parece que você está preocupado. Segundo tipo, legitimação, né? Para mostrar que, assim, não é indigno a pessoa estar se sentindo daquele jeito. Então, qualquer um ficaria com medo no seu lugar. De apoio, estarei aqui, não importa o que acontecer, né? Hashtag tamo junto, né? É isso aqui. Parceria, acredito que podemos resolver juntos. Confiança, tenha confiança que você fará a coisa certa.
Então, essas afirmações vão reforçando a empatia. E o quarto hábito é investir no final. Compartilhar informações, tomar decisões e acompanhar as recomendações. Dar as informações de uma forma clara, dando tempo para que sejam absorvidas e checando a compreensão. Encorajar a participação do cliente no processo de tomada de decisões. Vamos ver o exemplo aqui, vocês vão entender. Dona Sônia, no exame físico a Nina está ótima e no exame de sangue não vimos nenhuma alteração. O luto nos animais é comum, assim como para nós. Acredito que a atitude e o apetite dela vão melhorar em poucos dias. Enquanto isso, pode me dizer quais são os alimentos preferidos dela? Pode ser que isso nos ajude. Ela gosta muito de peito de frango. Que ótimo, não tem problema de fornecer. Dê para ela meio peito de frango por dia, misturado na ração por alguns dias, até que o apetite volte ao normal. Você acha que isso pode dar certo? Sim, doutora, acredito que dará. Então, fazer essa receita para você, minha assistente, a Paula, vai te ligar em alguns dias para saber como está indo. Que horário é melhor para ela ligar? Então, aqui, mais uma vez, ó, deu opção para o cliente escolher. E aqui é legal, eu que, né, tenho minha carreira aí de nutrição, sei que a gente poderia passar aqui um palatabilizante qualquer, né, que a gente usava. Creme de leite, ração úmida, etc. Mas aqui a gente trouxe o cliente para a tomada de decisão. Aí, se ele participa, ele vai se engajar mais no tratamento, ele realmente está envolvido, ele aderiu, né? Então, essa é a abordagem da adesão. E aí fica aqui a reflexão final para você fazer como tarefa e pensar. Baseado nessa metodologia, quais práticas eu posso implantar no meu dia a dia para melhorar o meu atendimento? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Isso. Então, essa foi aqui a nossa primeira parte, tá? Não deixe de praticar isso, especialmente se você tem veterinários mais novos na sua equipe e menos, né, comunicativos, eles devem estar treinados nesse método aqui, que vai funcionar muito bem para você poder agradar os clientes. E aí, na segunda parte, a gente vai falar mais sobre as vendas na prática, tá? Como construir abordagens de vendas que sejam efetivas, que aumentem as suas vendas. A gente se vê lá.